os ajustes para a partida contra o São Paulo no Maracanã. É a eterna gangorra do futebol brasileiro. Há pouco mais de 7 meses, São Paulo campeão inédito da Copa do Brasil, Flamengo em plena crise. Agora, uma certa harmonia rubro-negra e o tricolor em pleno terremoto. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar. No momento negativo como é o que nós vivemos, difícil até a gente ficar pontuando coisas boas. Não é um Flamengo brilhante, mas é um Flamengo consistente. É um Flamengo. Nesse jogo é o time que é favorito. Tem novidades sobre o novo estádio do Flamengo. O impacto do gigante Flamengo ter a sua casa própria e ter toda essa receita para ele. E o Porto quer tirar Ayrton Lucas do Flamengo. Porto monitora a lateral esquerdo Ayrton Lucas e pode fazer uma proposta pelo jogador a qualquer momento. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Chega mais nação na manhã desta quarta-feira. Hoje tem Flamengo, o Mengão vai entrar em campo, partida contra o São Paulo no Maracanã, e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, a preparação do Mengão para a partida contra o São Paulo. E tem também novidades, o Flamengo está prestes a receber uma proposta do Porto. O Porto pode tirar Ayrton Lucas do Flamengo. Tem também novidades sobre o novo estádio do Flamengo, hein? Vai sair do papel. E tem também a preparação do Flamengo com a provável escalação do Mengão para a partida de hoje. Vamos então pro vídeo de hoje, mas antes, chega aqui dando aquela moral, explodir o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo, e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Corre nos comentários e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você está agora no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Piauí, Tocantins, Rondônia, Amapá, no Pará, no Amazonas, escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal. E você, está torcendo pro Flamengo hoje? Arrisque o seu palpite nos comentários. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo. Na gangorra do futebol brasileiro, há pouco mais de 7 meses, São Paulo campeão inédito da Copa do Brasil, Flamengo em plena crise. Agora, uma certa harmonia rubro-negra e o tricolor em pleno terremoto. O Flamengo arrancou com vitória no Brasileiro, suada, com arbitragem polêmica, mas 3 pontos no bolso diante do Atlético Goianiense. Invicto em 18 jogos na temporada e com um título, Tite desfruta até de uma calma incomum no ninho. Ainda assim, recebeu cornetas pela fala sobre a dificuldade de buscar todas as taças em 2024 e se explicou. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Na maratona, Tite pode até poupar um jogador ou outro, o que não pode fazer Thiago Carpini no São Paulo. Seu futuro, como apurou a ESPN, está longe do Morumbi. O tricolor já procura outros nomes, com preferência um estrangeiro, mas por enquanto, Carpini vai estar na área técnica no Maracanã, sem poder contar com Lucas, Rafinha, Wellington Rato e até Rames lesionados. E também muito pressionado depois da derrota na estreia diante do Fortaleza. Espero que esse momento ruim ele passe logo e que as vitórias elas voltem, né, o reconhecimento de coisas boas do trabalho, porque no momento negativo como é o que nós vivemos, difícil até a gente ficar pontuando coisas boas, que parece que a gente está se protegendo, se defendendo, e existem algumas situações que elas estão acontecendo, existe uma evolução, o primeiro tempo foi isso, mas não adianta a gente ficar falando do primeiro tempo, o resultado final foi a derrota, o torcedor está chateado assim como nós, né? Então a gente segue trabalhando. De Dorival versus Sampaoli a Tite contra Carpini, tudo mudou.
A crise pegou a ponte aérea e Flamengo e São Paulo se reencontram nessa quarta no Maracanã. Gira, gira, mundo da bola. Os números defensivos de Flamengo e São Paulo na temporada, tá? Então, o Flamengo em preto, o São Paulo em vermelho. Jogos 18, 17, sem sofrer gols. 15 para o Flamengo e 5 do São Paulo. E gols sofridos, 3 o Flamengo e 17 o São Paulo. André Kfouri, amanhã o Flamengo é muito, mas muito favorito em relação ao São Paulo a essa partida. E é o que mudou muito, porque na temporada passada é um Flamengo que sofria demais com o São Paulo. Assim, teoricamente falando, talvez os 2 jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro sejam para os visitantes. Flamengo no Maracanã, Palmeiras no Allianz Parque, né? É possível que haja situações mais desafiadoras por causa do ambiente que se constrói em outros estádios. Eu estou fazendo uma conjunção aí do potencial desses 2 times como mandantes, né? Total. E aquilo que eles podem fazer. O Palmeiras é um tremendo de um visitante também, mas jogar no Allianz é muito complicado. E pela capacidade não imaginária, capacidade teórica do time do Flamengo, é muito complicado ir ao Maracanã enfrentar. Então o São Paulo não pode ser considerado favorito de jeito nenhum. O favoritismo é todo do Flamengo nesse jogo, pela intranquilidade do ambiente do São Paulo, pela questão com o seu técnico, os jogadores pensando em fazer o próprio trabalho e até há algum tempo também pensando em proteger o seu treinador. Talvez essa situação não seja mais real, não seja mais verídica até a próxima vez que o time entre em campo. Então, o Flamengo não jogando bem, porque não está jogando bem, mas a margem para a evolução é muito clara, até por isso as críticas têm sido feitas ao Tite e aos jogadores pela falta desse futebol que se imagina e que ainda não chegou. Então, acho que o Flamengo é claramente favorito para ganhar do São Paulo. Eu não sei vocês, mas essas reportagens que a gente pega uma fração de um período passado que não faz tanto tempo, como a final da Copa do Brasil, a linha do tempo do futebol é muito perturbadora, né? Porque a gente pensa, setembro para outubro aquilo. Aí você vê o Sampaoli lá, você vê o Dorival, você vê a torcida do São Paulo fazendo festa, a do Flamengo num drama. E o quê? 6 para 7 meses depois, olha o que a gente tá falando e parece um registro tão antigo no tempo, dona, né? Essa inversão do que era o São Paulo e o que virou e do que era o Flamengo e o que virou. Você tinha um Dorival Júnior naquela época, né? E tinha um Sampaoli naquela época. Né? Você tem essa grande diferença, né? O Dorival hoje na seleção brasileira, o Carpini, eu acho que ele rasgou muita coisa que o Dorival construiu. Ele é o técnico, né? Ele não foi contratado para seguir fazendo a mesma coisa que o Dorival, né, executou com o comando ali do São Paulo, mas é um time que caiu de produção, como a gente já falou anteriormente, hoje aqui no próprio Sport Center. Eu acho que o Flamengo avançou. Não é um Flamengo brilhante, mas é um Flamengo consistente, é um Flamengo equilibrado. O Tite fala muito sobre essa palavra equilíbrio, né? E nesse jogo é o time que é favorito, né? Por jogar dentro de casa, por ser um time difícil de ser vazado. Teve muita dificuldade contra o Atlético Goianiense, né, no domingo, né? Um Atlético que marcou muito bem, conseguiu neutralizar. Acho que um fator importante para esse Flamengo é o retorno do Varela. Porque no domingo o Tite teve que improvisar o Ayrton Lucas, né? Inverteu o Ayrton Lucas pelo lado direito. Teve muita dificuldade por ali, porque acho que acabou desestruturando até o lado esquerdo. Cebolinha foi muito bem marcado, aí não tinha ninguém para passar. Normalmente esse cara que passa na ultrapassagem é o Ayrton Lucas, para você romper a defesa, para você tentar uma jogada de linha de fundo. Aí do lado direito você tem um Ayrton Lucas que é um canhoto, que teve muita dificuldade defensiva, tomou um gol. O gol foi nele. E aí foi muito mérito do Jair Ventura, né? Sim. Tentar explorar a fragilidade do adversário. Essa bola cruzada no segundo pau, na segunda trave, e um jogador que tem dificuldade na parte defensiva. Mas se a gente for analisar friamente o cenário atual, na forma teórica, como disse o André, hoje o Flamengo é um time mais equilibrado, mais talentoso e menos desfalcado do que esse São Paulo. A gente está falando de um trabalho que está esgotado, gente. A gente está falando aqui, é questão de tempo para a direção do São Paulo avisar talvez ao Carpini e oficializar a série do técnico.
Do outro lado, não. Você tem uma estabilidade maior, você tem um Tite que está tentando fazer com que essa equipe seja ainda mais convincente do meio para frente. Eu acho que é o único asterisco, né, no momento, a única cobrança é que esse Flamengo seja um time mais contundente do meio para frente de uma maneira um pouco mais frequente, né? Caiu um pouquinho de produção nas últimas partidas, mas ainda é o melhor conjunto. Ô André, essa informação vazada do Carpini já fora, de todo jeito, a partir da próxima rodada, é também uma forma assim de não interessa o que acontece nessa partida contra o Flamengo, porque vai que o São Paulo vença. Ainda assim ele vai sair, já é para mostrar, olha pessoal, não existe a possibilidade disso acontecer? É uma situação muito estranha, né? Muito. Porque é algo que de uma hora para outra desconecta o que o time faz em campo em relação ao que vai ser o futuro da comissão técnica. Isso é muito ruim, né, para todo mundo, é muito feio, não imagino com que objetivo esse tipo de coisa acaba saindo do ambiente interno dos clubes para o lado de fora, porque isso não leva a nada, é uma prova de desrespeito com um profissional, ninguém merece esse tipo de tratamento, e coloca o time todo, não só porque... Numa situação como essa, um técnico, em vias de ser dispensado, ele está num limbo profissional, né? Não importa o que ele faça. Se ele fizer um bom trabalho num determinado jogo, não vai dar diferença nenhuma. Se ele fizer um trabalho ruim, não vai fazer diferença nenhuma. Mas esse tipo enquanto ele... você trabalha aí, dá treino e dirige o time em jogos, enquanto nós procuramos o seu substituto, coloca o time num limbo profissional também, né? Sim. É claro, os pontos conquistados, eles vão valer. O São Paulo vai subir na tabela, etc. e tal. Mas do ponto de vista do funcionamento de um time de futebol, é uma coisa muito ruim. Trabalho e mais trabalho para o rubro-negro. Depois de um início de campeonato não tão convincente e repleto de polêmicas, o time já tem um clássico pela frente e que precisa de um Flamengo mais atento para o jogo. Todos os jogos são difíceis, mas em um clássico, então a gente já a partir de hoje já está enfocado en eso, entonces hay que prepararse de la misma manera, intentar de recuperar la mayor cantidad de energía porque los juegos consumen mucha energía, pero la gente sabe ganar clásicos y es lo que va a salir a buscar. O gol de falta de De La Cruz foi um dos destaques positivos da última partida e que mostrou as inspirações na carreira do jogador, que quer continuar fazendo a diferença no clube. Muito feliz, creo que el juego sobre todo meritaba 3 puntos, entonces muy feliz por eso, más luego por el gol, estaba tranquilo que en algún momento iba a llegar, creo que ha sido um bonito gol. Tite poderá contar novamente com o uruguaio diante do São Paulo, porém deve ter o desfalque de Matias Vinha. O lateral esquerdo deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo após dividida pelo alto com o zagueiro Adriano Martins. Segundo o clube, o jogador não teve lesão cerebral constatada nos exames realizados e se reapresentou melhor, mas segue em observação pelo departamento médico rubro-negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias. O Flamengo não convenceu nas últimas partidas, mas conseguiu a vitória e não perdeu na temporada. E terá pela frente o São Paulo, que não vive um bom momento e ainda jogará fora de casa, com a forte presença da torcida rubro-negra. A tendência é que Tite deve manter o time que vem entrando em campo e é considerado titular. Com a partida no Maracanã, os flamenguistas esperam ver uma equipe que mantenha o jogo ofensivo para ter um melhor desempenho que o último duelo. Ô, Vene Casagrande, talvez a maior dúvida do rubro-negro não é qual time começa, né, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, claro, mas é como ele se comporta no decorrer da partida. Talvez essa é a maior pergunta do rubro-negro hoje, Vene? Eu acho que a maior pergunta é por que o Flamengo se comporta desse jeito quando tem a vantagem numérica, e quando eu digo vantagem numérica, eu estou levando em consideração no placar, quando está vencendo, e também dentro de campo, com um jogador a mais, porque essa tem sido a postura do Flamengo, e eu repeti isso aqui ontem. Mas a gente já conhece, quando a gente contrata o Tite, a gente contrata um pacote. E esse é o pacote, é cultural, o Tite ele é assim, só que eu acho que em determinado momento ele pode mudar um pouco o estilo dele, porque desse jeito, uma hora vai dar errado. Até agora, deu certo. Não, mas já deu quase errado 2 vezes. 2 vezes. Contra o Milionários que tinham a mais. Mas eu sempre falo, eu não consigo botar régua em nada com altitude. Mas
mas tinha um a mais. E contra o Atlético Goianiense, que ali no suspiro, no pênaltizinho... A pergunta que fica é, e se fosse um Atlético Mineiro, por exemplo, que está numa crescente muito boa agora com o novo treinador, e se fosse um Palmeiras, por exemplo, que tem um baita trabalho ali, comandado por Abel Ferreira, e se fosse um outro time melhor que o Atlético Goianiense, a verdade é o seguinte, o Tite, ele teve muita sorte diante do Atlético Goianiense, ele tem que comemorar muito essa vitória, porque tinha tudo para ser uma tragédia na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o que importa são os 3 pontos, beleza, conquistou. Agora é pensar no São Paulo, jogo importantíssimo. Eu penso o seguinte, o Flamengo, nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião, tem que focar total no começo do Campeonato Brasileiro, pensando já lá na frente, para criar uma gordura pensando na Copa América. Porque durante a Copa América, 9 rodadas sem seus principais jogadores, e a gente está falando de jogadores que são considerados titulares, são vários jogadores, e tem outros que podem ser convocados também, que a gente não sabe, por exemplo, a seleção brasileira, o próprio Pedro, o Fabrício Bruno, que foi convocado recentemente. Então o Flamengo ele tem que ter uma gordura muito boa durante a Copa América para poder queimar. Então tem que focar agora no início do Campeonato Brasileiro. Sou contra esse negócio de preservar jogador nesse momento. É jogo importante contra o São Paulo, tem que botar o time principal, o time titular. Ô Pedrosa, qual é a sua expectativa? Não sei se expectativa que é para quem tem, né? Mas qual é a sua... O que você acha o quanto o Tite consegue mudar a sua personalidade? Porque todo mundo sabe que o Tite é assim. O Tite era assim na seleção brasileira. Você acha que existe uma possibilidade, essa é a palavra, do Tite mudar por ser o Flamengo? Porque tem aquela coisa daquela veia rubro-negra, o DNA rubro-negro, que todo mundo sabe que existe, né? Aquela coisa muito ofensiva, isso é histórico e cultural do Flamengo. Você acha que ele pode mexer ali um pouquinho o jeito que ele se comporta taticamente durante uma partida? Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Olha, Fernanda, eu não sou adepto do discurso. O Tite é um técnico defensor. Sim. Eu não sou adepto desse discurso. Ele é pragmático, existe uma grande diferença em relação a isso. O Tite, desde a seleção brasileira, ele coloca times que têm uma formação ofensiva, que é o 4-3-3. Ele joga com 2 pontas abertos, com 2 meias que podem jogar, no caso agora o Arrascaeta e o De La Cruz, um centroavante sempre de ofício. A questão é, não há melhor maneira de você defender o resultado do que jogando. Quando você abre mão de jogar com a vantagem no placar e também com uma vantagem numérica, que eram as duas situações que o Flamengo esteve diante do Milionários e também diante do Atlético Goianiense, você está dando munição para o adversário. Você está mostrando que a sua postura é uma postura de que está sentado no resultado. E dentro do jogo, o adversário sente isso, Fernanda. Se você faz 1-0, se você tem uma vantagem numérica e continua controlando o jogo e continua criando oportunidades para poder fazer o segundo, para poder fazer o terceiro, o seu adversário também sente isso. E eu falei isso até sobre o jogo do Vasco da Gama, quando você tem 2-0 no placar, toma o primeiro e o Vasco consegue dar alguns ataques que seguram o ímpeto do Grêmio. Em relação ao Flamengo contra o Atlético Goianiense, eu já falei aqui, pra mim foi muito mais sorte do que juízo. Primeiro, eles perderam um pênalti e eles tiveram a oportunidade. Eu até vi uma declaração do Tite na coletiva falando que o Atlético Goianiense só tinha tido uma oportunidade. Não procede, o Atlético Goianiense teve oportunidade de bola aérea, teve oportunidade por bola no chão. O Atlético Goianiense finalizou 4 vezes a gol e o Flamengo apenas 2 vezes a gol. Exatamente, então você vê que, inclusive, teve 35% de posse de bola. Ou seja, um time que teve 35% de posse de bola e finalizou o dobro do que o seu, tem alguma coisa errada. Então, na minha opinião... O objetivo tá diferente. Exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que é o seguinte, não acho o Tite um treinador defensor, não acho mesmo. Acho ele pragmático. E é esse pragmatismo que tem que mudar. Porque você tem que entender o contexto do time que você está. O Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, foi campeão várias e várias vezes jogando feio mesmo. Sim. 1-0, 2-0, controlando o jogo, se defendendo. O Flamengo não é isso. O Flamengo não investe para isso. A torcida não está acostumada a ver o Flamengo jogando de uma forma pragmática. Eu entendo que você tem que respeitar o que o treinador sabe. Mas, ao mesmo tempo, é pensar, cara, eu tô no Flamengo. Mas será que ele vai... Eu não duvido que ele pense assim não, Fernanda. Eu acho que é uma questão também de adaptação, dele entender que ele precisa fazer isso. E tem um ponto, assim, aí por que a torcida do Flamengo é tão apaixonada no Jorge Jesus? Obviamente, por conta dos títulos que ele conquistou. Mas a cultura dele qual era? A gente via o Jorge Jesus na beira do gramado 6-0 pro Flamengo em cima do Goiás e ele gritando de maneira desesperada pedindo para o time ir pro ataque. Então, assim, a forma como Jesus comandava a equipe, isso dá saudade no torcedor rubro-negro. Por isso que o torcedor rubro-negro é apaixonado no português.
Porque ele não ficava satisfeito com 1-0, 2-0. Não, ele era a cara do que o torcedor gosta de ver o time jogando. Além de 2019, isso existe muito no traço do DNA rubro-negro, assim. É uma questão não é cultural só, mesmo. cultural. Os times têm essas questões, e isso é natural no futebol. E a gente tem isso no Flamengo, do Flamengo ser um time sempre muito mais ofensivo. O rubro-negro não tem paciência. O carioca não tem paciência para sinal fechado e o rubro-negro não tem paciência para uma postura defensiva, Vene Casagrande. Exatamente. E assim, eu penso o seguinte, tudo bem que o Tite ele tem uma maneira de trabalhar, a gente conhece isso. Só que em determinado momento ele pode ceder um pouquinho, eu não vejo nenhum problema. Vou repetir aqui o que eu falei ontem. Quando ele chegou ao Flamengo, ele mesmo disse que o treinador ele tem que se adaptar ao estilo de jogo do seu elenco e também ao clube que ele está comandando. Então, eu acho que o Tite, ele, em determinado momento, ele precisa se adaptar. Porque já pôde perceber, se ele tivesse uma postura um pouco diferente, talvez a aceitação dele no meio da torcida do Flamengo, isso é importante sim, a gente tem que levar em consideração o que o torcedor que está presente na arquibancada pensa. Eu acho que é isso, ele pensar um pouco e talvez ceder um pouquinho, porque não custa nada. Você com vantagem no placar, vantagem numérica em campo, ter uma postura defensiva, isso não combina com o Flamengo. Só para finalizar, o Flamengo não tem jogadores que produzam uma característica pragmática. Ele tem jogadores ofensivos, o Flamengo investe para isso. Então o Flamengo dá material humano para o Tite jogar dessa forma também. Ele tem que jogar da forma que ele acha que tem que jogar. A gente não sabe mais de futebol do que o Tite, nunca saberemos. Mas ao mesmo tempo, repito, é entender o contexto onde você está inserido. E o elenco estrelado do Flamengo tem chamado a atenção de clubes na Europa. O Flamengo conta com um dos elencos mais badalados do futebol no continente americano. A equipe de Tite vem se reforçando e deixando o elenco cada vez mais forte em cada janela de transferência. Não é à toa que o Porto está monitorando o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas. O lateral da seleção brasileira vem jogando em alto nível e despertando interesse do exterior no mercado da bola. O Al Hilal de Jorge Jesus já havia demonstrado interesse no lateral. Agora surgiu um novo interessado. Agora, de acordo com as informações apuradas e trazidas pelo site RTI Sports, o jornalista Wilson Pimentel trouxe a informação de que o Porto de Portugal está interessado no lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas. O interesse do Porto em contratar o jogador veio com a possibilidade de uma saída de Wendel, que inclusive foi convocado e titular da seleção brasileira com Dorival. Ele está sendo especulado no Manchester United da Inglaterra. Ainda conforme as informações publicadas pelo RTI Sports, a multa rescisória do lateral do Flamengo seria um valor bem alto. A quantia estaria na casa dos 30 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que o Flamengo não deve fazer jogo fácil para negociar seus principais atletas, pois o time quer voltar a conquistar grandes competições. O que chama a atenção é que Vinha também está no elenco, ou seja, o time tem duas opções de alto nível no elenco. Seria o impacto do gigante Flamengo ter a sua casa própria e ter toda essa receita para ele? Pois é, acho que o exemplo que nós temos aqui é o Palmeiras. Você vê o salto que o Palmeiras deu graças a uma arena nova. Então, quer dizer, o Palmeiras tinha uma TV menor, patrocínios ali inflados, né, pela Crefisa, mas ele tinha também uma receita de estádio sócio-torcedor que hoje coloca ele junto do Flamengo, são os dois maiores aí em exploração de estádio. Então, essa questão o Flamengo não tem. O Flamengo ele tem hoje um match day, que seria receitas de bilheteria no Maracanã, mais o sócio-torcedor de mais ou menos 260 milhões. Você fala, pô, é muito dinheiro. Agora, quando você vai ver o líquido, quer dizer, quanto é que fica para o Flamengo, o Maracanã é muito custoso. Então, quando a gente compara o Maracanã com outros estádios, aí podemos discutir que o Maracanã tem essa questão pública, histórica, as cativas, não sei o que, tem custos administrativos absurdos que vai comendo um dinheiro, uma comissão de dinheiro. Então o Flamengo já sabe que não dá, porque pelo bruto é lindo, 260 milhões, mas pelo líquido é um valor que muitas vezes fica, sei lá, metade ou até menos, 40%. Então, se é um jogo de Libertadores, então, que tem a boca ainda na Conmebol, morde mais um pouquinho. Então, o Flamengo tem que maximizar o lucro com uma operação de jogos, e não vai ser no Maracanã atual. A minha tese é que o Flamengo deveria incorporar o Maracanã como os dele, quer dizer, compra o Maracanã, de alguma maneira, cria-se um mecanismo e incorpora-se no ativo do Flamengo, vai 1 bi, e o Flamengo começa a gerir o Maracanã para ele, então ele não precisa mais usar, não tem como, porque a gente sabe que tem as cadeiras perpétuas, tem 1000 histórias do Maracanã, e o Flamengo tem que correr atrás dos objetivos dele. Então, se ele fizer isso, ele vai ter, de um lado, como aconteceu com o Corinthians, como é que eu pago essa dívida? Eu vou usar a receita do estádio. O Corinthians está fazendo isso, não está dando certo. Por quê? O custo do capital é alto, o estádio hoje
está com uma dívida aí de mais de 1 bi, e ele arrecadou no melhor momento, que foi em 2022, 100 milhões com bilheteria. Então, ele dá 100 milhões para uma dívida de 1 bi. Então, ele está pagando o serviço da dívida, nunca quita a dívida. Então, ele tinha que estar faturando o dobro pelo custo do estádio. Por que o Palmeiras não sofre com isso? Porque o Palmeiras pegou o estádio, eu jogo aqui, me dá bilheteria, e sócio torcedor, e o resto é da W Torre, que vai a cada ano vai aumentando. Então, ou o Flamengo encontra um sócio, que não precisa ser uma construtora, pode ser shopping center, que vai fazer um empreendimento, e o Flamengo vai ficar tranquilo, ó, não tenho dívida, cada vez você vai ganhando um pouquinho, e é meu sócio. Mas para ser sócio, vai ter que ir para o conselho. O próprio participei de uma live com o presidente Rodolfo Landim, ele comentou de fazer uma SAF, emitiria aí 25% do capital dessa SAF para trazer investimento, e com esse investimento ele não gastaria um centavo. Essa é a melhor jogada, porque a máquina Flamengo hoje consome, só de futebol, mais de 800 milhões por ano. Então não dá para parar. Eu vou tirar o dinheiro do futebol para pagar o estádio. Bom, vai ter que reduzir, a torcida vai sentir, talvez impacte nas receitas. Então, como trocar esse pneu em movimento? Ele joga no Maracanã, fica tudo bem, e essa construção não pese nas finanças do clube. Porque se ele tiver que tirar dinheiro... Então você acha que essa ideia do Landim, que surgiu numa entrevista na CBN, que ele divulgou, e que você estava participando, e que foi muito criticada, você acha que é uma solução interessante e até seria a melhor solução? Uma SAF, seria a melhor solução. Uma parte para desenvolver o estádio? Porque vamos lá, qual que é o medo do torcedor flamenguista? Com razão, é o mesmo medo que eu tenho, e se eu fosse botafoguense, cruzeirense ou vascaíno, eu estaria bem chateado. Os clubes chegaram numa posição que eu não tenho solução, vende para o Textor, vende para o Ronaldo, vende para a 7-7. Eu não concordo, porque são clubes muito grandes. Um clube menor, o Atlético Goianiense, vem a 7-7, compra, faz todo sentido. Comprou o Everton, comprou uma parte do Sevilha, o próprio Textor comprou o Crystal Palace, ele não comprou o Manchester United, do Manchester City, ele vai aonde dá, quer dizer, o Lyon, o Botafogo, na minha opinião, na minha leitura, não precisaria, teria um mecanismo, mas chegou num ponto, vendeu. O que o flamenguista não quer? Que venha, de repente, um russo, um americano, compre o Flamengo. Então, como eu faço para me proteger, é o modelo que o Papo Landim comentou do Bayern de Munique, que é o que eu defendo para o Flamengo e para todos os demais grandes. Os top 30 clubes do Brasil têm solução vendendo um pedaço. Então, quem é o investidor? Não é o Texto, é a Ambev, o Itaú, o BRB, marcas corporativas que vão ter uma cadeira no conselho. Quem é acionista minoritário do Bayern de Munique? A Audi. A Audi manda no Bayern? Não. A Audi tem uma cadeira e vota. Olha, eu gostaria disso. E aí vamos analisar dentro do conselho de administração, que é como as empresas fazem. O conselheiro representa os interesses de um acionista. No caso, tem a Adidas, Allianz e a Audi. É o sonho. Então é como se o Flamengo tivesse a Ambev, o Bradesco e a Sul América. Então cada uma comprou 10% e aí com esse dinheiro constrói o estádio. Essa é a tese que eu acredito ser viável, mas para isso tem que ter credibilidade na gestão. O Flamengo talvez seja o único do Brasil que tem essa credibilidade. Vamos dizer assim, bater uma Sul-América, ô Sul-América, não quer comprar 10% aqui do Flamengo? Você vai ser sócia, vai ganhar, e aí no final, ô João, os 3 que hoje são acionistas do Bayern, são na verdade patrocinadores do clube. Então, mas a Nike não vai entrar no Bayern. Não vai, porque na cadeira do conselho tem a Adidas, então ela comprou não só o patrocínio, que já é uma coisa comum, uma cadeira no conselho, ela injetou recursos no Bayern de Munique, e agora ela não apenas patrocina, como ela recebe dividendos quando o Bayern de Munique tem lucro. Resumindo, você não precisa endividar o clube. Você pode captar um recurso barato, que é esse dinheiro do investidor, com destinação certa. Agora imagina, por exemplo, passar isso no Conselho do Flamengo. Isso aí é uma guerra, né, João? Então, o mecanismo financeiro existe e é maravilhoso. Eu diria, João, que talvez o Flamengo fosse o único clube que até na Bolsa de Valores ele podia ir. Então, assim, ele tem o caminho do investidor corporativo, mas ele tem também um outro caminho que seria muito mais arriscado, porque o mercado financeiro também não está no melhor momento, assim, está meio volátil, mas assim, ir à Bolsa de Valores e abrir o capital, e aí se transformar numa SA de capital aberto, só que isso depende também de passar pelo conselho. Para finalizar nosso vídeo, time do Flamengo para pegar o São Paulo nessa quarta-feira. Vocês vão se recordar que no jogo contra o Milionários, ele treinou com o time e depois ele entrou com uma outra equipe. Por quê? Jogadores apresentaram desgaste físico, tinha a questão da altitude. Para pegar o São Paulo é a mesma situação. Existe chance, remota, mas existe. Então não vou cravar que será esse time. Mas o Tite esboçou na atividade de hoje o time titular. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse foi o time esboçado. Agora eu não vou cravar para vocês que será essa equipe. Porque se amanhã
ao acordar o Tite entender que um jogador tem que ser preservado e mudar a equipe, não quero me responsabilizar por um erro de informação, mas o que ele esboçou hoje foi isso, time titular. Acha certo, Vini? Claro que eu acho certo. Sabe por quê? Adversário difícil, mesmo vivendo uma crise com a provável saída do Thiago Carpini, mas é um adversário extremamente difícil. Nos últimos 4 jogos, o Flamengo não venceu São Paulo. 2 vitórias de São Paulo, 2 empates. É um adversário difícil, o Flamengo tem que fazer gordura nesse início do Campeonato Brasileiro, porque quando chegar a Copa América será um Deus nos acuda, porque o Flamengo vai ter muitos desfalques e o Campeonato Brasileiro não vai parar. É isso aí, nação. Tá aí então a provável escalação para a partida contra o São Paulo, que acontece nesta noite. O Flamengo continua com o mesmo time. Provavelmente é esse mesmo time que deve entrar. Nós vimos aí o Vene falando sobre isso. Se tiver alguma mudança, algum para querer poupar alguém, deve ser por causa de alguma lesão, ou se caso ficou doente de última hora, como foi o caso do Varela na última partida que teve febre. E o goleiro Rossi, lá na zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais, Ayrton Lucas e Varela, meio de campo, Eric Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta, nas pontas, Cebolinha, Luiz Araújo e avançado Pedro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deixar o meu palpite aqui registrado. Para mim, eu creio que vai dar Flamengo 2-1. Essa é a minha opinião. Eu gostaria da sua também, que você registrasse o seu palpite aí nos comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo junto com a gente. Não se esqueça, escreva aí nos comentários o seu palpite. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.